Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Olá, eu sou o Guilherme Costa e esse é o canal Ensino dos Apóstolos. Hoje vamos tratar de um assunto bem interessante, tá? E muito necessário dentro da igreja. Tá? Vamos falar sobre por que o Messias começou na Galileia. Você já parou para pensar por que Jesus foi lá para a Galileia? Né? Por que ele não começou o ministério em Jerusalém? Por que ele não começou o ministério dele na Judéia? Né? Ele foi para a Galileia. Tá? Então é isso que a gente vai tratar desse vídeo hoje. Mas antes, deixe seu joinha, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tá? Ative o sininho na opção todas ali. E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para mais pessoas serem abençoadas. Compartilhe nas suas redes sociais. Continuando, né, hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante e que requer bastante a tua atenção. O título seria As Duas Casas de Israel, mas vai ser um assunto. Tá? As duas casas de Israel requer muito estudo. A gente vai trazer de uma maneira bem resumida aqui para você. Tá? Você já parou para pensar por que os judeus não se davam com os samaritanos? Então, você vai entender isso hoje. E o papel do Messias nisso. Por que o Messias tem alguma coisa a ver com os judeus e samaritanos? Primeiro vamos entender, né, que o, o povo de Israel, depois que foi liberto do Egito, ficou vagando no deserto por cerca de 40 anos, fez coisas terríveis para o Senhor. O Senhor, como castigo, fez que eles vagassem por 40 anos. Depois saíram de lá, do deserto, liderados por Josué, e conquistaram a terra prometida. Tá? O povo se espalhou por todo o território de Israel, né? E depois que Josué morreu, o povo começou a se conectar, se fazer alianças, casamentos com povos ao redor. E isso era desagradável para Deus. E Deus permitiu que alguns desses povos prevalecessem sobre Israel, dominasse Israel, e toda vez que um povo assolava Israel, Deus levantava um juiz. Esse juiz não tinha só o papel de julgar crimes e situações jurídicas de Israel, mas também de libertar a nação. Quando o povo era liberto, né, o povo, né, tinha um período de paz, depois voltavam a pecar novamente e vinha outra nação e dominava de novo, e Deus tinha que levantar, eles clamavam a Deus e Deus levantava um outro juiz. Isso foi por cerca de 300 anos. Terminado o período de juízo, sendo que o último juiz foi Samuel, o povo começa, por olhar as nações ao redor, começa a pedir para Samuel, exigir de Samuel, que lhes dê um rei, como as outras nações tinham um rei sobre elas. Samuel rejeita essa ideia completamente, diz que o Senhor Deus era o rei deles, tá? Mas o povo insiste e Deus permite que dê. O primeiro rei de Israel é Saul. Saul governa por 40 anos, faz o que é mal aos olhos do Senhor. Deus levanta um outro homem, chamado Davi, que reina sobre Israel. Davi era um protótipo, um modelo do Messias. Então, Davi também faz coisas que não agradam a Deus, e depois que morre, o seu filho Salomão assume o seu trono. Né? Salomão eleva a categoria de Israel para um nível jamais pensado em riqueza, em poder. Né? E a sabedoria de Salomão era incrível, vinha pessoas de todas as partes para ouvi-lo falar. Salomão constrói o templo, né? Era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Né? E depois que Salomão constrói o templo, faz coisas abomináveis ao Senhor, começa a idolatrar. Morto Salomão, seu filho assume no lugar dele.
seu filho Roboão. Roboão faz o que é mal aos olhos do Senhor, ouvindo conselhos de pessoas que não eram sábias, ele impõe pesados impostos sobre a nação, tá? Quer manter o status e mantém e coloca pesados impostos. O povo se rebela, tá? E divide o reino em duas partes, em duas casas. No sul fica Jerusalém, a casa de Judá, formada por Judá e Benjamim, e no norte as outras 10 tribos. Tá? A capital se torna Samaria, tá? E por causa da inimizade deles, que vai se acirrando cada vez mais, Samaria decide construir um templo lá para eles. E isso foi terrível aos olhos do Senhor. É, Deus rejeita aquele templo. O povo da casa do sul, a casa de Judá, também rejeita e acha isso abominação, e cresce cada vez mais a inimizade, né, a ponto da casa do sul não querer mais contato nenhum com a casa do norte. Né? A casa de Judá não queria mais contato com a casa de Israel, ou casa de Samaria. Tá? A casa de Samaria vai cometendo cada vez mais pecados. Deus envia grandes profetas lá, Elias, Eliseu, tá? Mas não adianta. O povo se contamina, se mistura com outras nações, até que Deus permite que venha uma nação estrangeira, os assírios, e conquiste o reino do norte, a casa de Samaria, e leva eles cativos para a Síria. E lá eles permanecem. O reino do sul não era santinho, não. O reino do sul, a casa de Judá, tá? Começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor também, com idolatria e abominações, a ponto de colocarem imagens dentro do templo, dentro do prédio do templo. Tá? Deus envia profetas, um grande exemplo é Jeremias, né? E o povo não se arrepende, tá? Mata os profetas. E Deus permite que a Babilônia venha e invada Judá, invada a casa de Judá e leve eles cativos para a Babilônia. Lá eles ficam por cerca de 70 anos, até que Deus, cumprindo sua promessa para Jeremias, liberta o povo de Israel. Como a casa de Israel no norte ficou na Assíria, e a Síria agora era dominada pela Babilônia, quando eles saem da Babilônia, a casa de Judá sai da Babilônia e volta para sua terra, a casa do norte também volta junto e se estabelece na mesma região onde ficavam. A casa do norte, Samaria, Galiléia, tá? E a casa do sul, Judá, tá? Onde fica Jerusalém e tal. Mas a inimizade continuava, porque na Babilônia, os judeus, eles não se casaram com outras pessoas, não se casaram com outros povos. E lá eles permaneceram mantendo a sua linhagem pura, na carne, na carne. Não é que eles não pecaram, eles cometiam pecados contra o Senhor, sim, tá? Mas na carne, biologicamente falando, geneticamente falando, eles não casaram com outros povos. Pelo menos não como a Casa do Norte fez, a Casa de Samaria fez. Tá? E lá no cativeiro na Assíria, a Casa de Samaria fez pior, casou indiscriminadamente, casou, misturou geral. Tá? Quando eles voltam, né, junto com a casa de Judá, a casa de Israel volta para os seus territórios, a Galileia, né, Samaria é desprezada, a Galileia é desprezada, Galileia é chamada de Galileia das nações, tá? Galileia dos gentios, Galileia dos povos. Não era mais de judeus, não era mais de israelitas de verdade. Tá? Então, a inimizade entre eles se tornou terrível. Tá? E é aí que entra o papel do Messias. O papel do Messias vem para sanar isso. Tá? No próximo vídeo vamos estar continuando, né, esse tema, vamos fechar esse tema para que você entenda por que foi necessário que o Messias unisse as duas casas. Tá?
Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.